Atenção! Começa agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Cuidado, mãe. Oi, filho. A senhora ia ligar o liquidificador na tomada com as mãos molhadas. É verdade, que distração a minha, hein? Acontece. E aí, tudo bem? Agora sim. O Felipe me livrou de levar um choque. Ela ia ligar uma tomada com a mão molhada. Ai, que ótimo! Aí ia sair no jornal da empresa. Mulher do responsável pelo comitê de segurança leva choque. Casa de ferreiro, espeto de pau. Ai, me desculpem, mas também não precisa exagerar, né? Não é exagero, Irene. Segurança no trabalho começa em casa. Tem que ser algo que a gente tem que se acostumar a fazer. Tem que ser, assim, uma segunda natureza. A teleaula de hoje começou quente. Afinal, o tema de hoje é segurança. Nas outras 3 teleaulas, você viu diversos aspectos da automação. Conheceu sua história e conceitos, a sua estrutura e os sistemas integrados. Hoje, você aprenderá que a automação exige, além desses conhecimentos, atitudes relativas à segurança. Devemos seguir os procedimentos para interagir corretamente com os dispositivos de segurança. Desde a nossa primeira teleaula de automação, eu tenho procurado mostrar como essa atividade está inserida no nosso cotidiano. Mas hoje estamos falando sobre a questão da segurança, e as duas andam sempre de mãos dadas. E essa questão da segurança também diz respeito à nossa vida diária, e nós podemos encontrar exemplos dela por todos os lados. Um procedimento básico na questão da segurança é nada de amadorismo. Sempre chamar a pessoa preparada para fazer qualquer reparo, um profissional, principalmente em consertos envolvendo eletricidade. Falta de atenção, equipamentos inadequados e proximidade da obra com os cabos da rede elétrica formam uma combinação letal. Ah, e se alguém for trabalhar no telhado da sua casa, por exemplo, verifique sempre se ele possui equipamento de segurança para evitar qualquer acidente. Todas essas coisas que você viu sobre segurança, como ligar tomadas com a mão molhada, trabalhar em altura sem cinto de segurança, ou mesmo outras, como dirigir em velocidade não permitida, passadas para o ambiente de trabalho, podem ser enquadradas no conceito de ato inseguro. E o que seriam atos inseguros? É todo ato praticado por uma pessoa de modo consciente, mas que vai contra as normas mínimas de segurança. Mas além de atos inseguros que devem ser sempre evitados, existe também outro conceito, a condição insegura. Enquanto o ato inseguro é uma irresponsabilidade do indivíduo que não leva em conta as normas de segurança, a condição segura é uma responsabilidade da empresa, que precisa zelar pela integridade dos que trabalham naquele ambiente. Assim como a segurança no nosso dia a dia, a segurança no trabalho deve ser entendida como um conjunto de medidas que visa minimizar os acidentes de trabalho. E este é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço de uma empresa. Toda empresa precisa ter uma política consistente de conscientização e de medidas práticas, no sentido de evitar o acidente de trabalho. E esta política, que é baseada nas normas vigentes, deve ser obedecida com rigor por todos os funcionários. Acidentes de trabalho podem causar desde lesão corporal até perda temporária ou permanente da capacidade de trabalho, ou mesmo redução desta capacidade. Isso para não falar de casos fatais ou doenças ocupacionais. As ações e medidas para evitar acidentes de trabalho estão diretamente relacionadas à atividade desenvolvida, à tecnologia empregada ou mesmo o ambiente de trabalho. A gente começa pela própria educação, seja na divulgação através de campanhas, de material educativo. A gente define quais são os perigos que existem naquele processo ou naquela máquina
E a partir daí a gente define instruções de trabalho e quais são as práticas que deverão ser adotadas durante o processo. Mas com toda essa tecnologia, existe risco? Sim. E é por isso que em qualquer lugar é necessário segurança. Como o Felipe que te chamou a atenção agora há pouco. É claro que no ambiente de trabalho são necessários cuidados específicos por causa das máquinas, das ferramentas, ainda mais em se tratando de automação. É, e tem também os robôs. Uma célula de manufatura robotizada é um ambiente que necessita de muita atenção. Exatamente. É necessária capacitação especial só para operar os robôs. E essa exigência aumenta ainda mais quando se fala em programação e manutenção. No ambiente de trabalho, uma fábrica, uma montadora de veículos, a segurança no trabalho é uma preocupação constante. E ela está em todas as atividades. No setor de pintura, nas prensas, em todo o equipamento. E especialmente nas células de manufatura automatizadas. O funcionário deve ter atitude e comprometimento, né? Ele deve disseminar os preceitos e implementar a segurança nas suas atividades de trabalho, utilizando equipamentos de proteção individual, seja utilizando os equipamentos e dispositivos de segurança de modo adequado, e ainda assim identificar os perigos, né, que estão inerentes ao processo e dar encaminhamento a esses perigos para a solução futura. Além desses procedimentos, as células, as máquinas e todos os equipamentos devem possuir também dispositivos de segurança de máquina. E como funcionam esses dispositivos de segurança de máquina? Como o nome mesmo diz, são dispositivos para evitar que o pior aconteça, mesmo quando há algum descuido. O forno de micro-ondas tem esse dispositivo, não tem? Claro, para evitar que ele funcione com a porta aberta. No caso dos elevadores, há vários deles. Um feixe de luz de segurança nas portas, alarme e parada de sobrecarga, freios que o mantêm no mesmo andar e freios dinâmicos que agem só quando ele cai em queda livre. E essa preocupação é constante. Panelas de pressão e botijões de gás também possuem redundância de proteção. Quando falha a primeira, entra a segunda. Tem os sensores de fumaças dos prédios para detectar princípios de incêndio. É, e os casos que não dão partida se a pessoa não coloca o cinto de segurança. Segurança abrange toda a vida cotidiana. Agora, no ambiente de trabalho, com todas aquelas máquinas e equipamentos automatizados, a preocupação com a segurança aumenta. E quando se fala em segurança no ambiente de trabalho, uma das coisas importantes é a segurança de máquina. Esta segurança consiste na capacidade dos dispositivos de segurança em limitar o máximo possível qualquer risco a que estão expostos as pessoas, a própria máquina e o ambiente como um todo. A segurança de funcionamento de uma máquina é um conceito que abrange desde seu projeto e a construção, passando pela instalação, a operação e a manutenção da mesma. E os dispositivos de segurança são selecionados para limitar os riscos a níveis aceitáveis. Trata-se, portanto, da aptidão da máquina para desempenhar sua função, ser transportada, instalada e utilizada sem causar lesão ou dano à saúde. Existem alguns conceitos básicos que envolvem a segurança, como perigo, situação perigosa e risco. Mas qual a diferença entre perigo e risco, pai? Não é tudo a mesma coisa? Perigo é a causa que pode provocar uma lesão ou um dano para a saúde. Tem a situação perigosa, quando a pessoa fica exposta a um ou mais perigos e pode ser vítima de uma lesão que pode ser reversível ou irreversível. Tá, mas e o risco? O risco é a combinação de probabilidades e da gravidade de uma lesão que possa acontecer numa situação perigosa. Então a automação não é segura? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. A automação não é segura? Na verdade, a segurança não é um conceito que acompanha somente o trabalho. Em todas as atividades do dia a dia, como dirigir, caminhar pelas ruas e mesmo em casa, existem vários procedimentos e dispositivos de segurança que devem ser respeitados e utilizados conscientemente para evitar acidentes e riscos à saúde. No trabalho, essas exigências são uma preocupação constante por causa das máquinas e dos equipamentos. E a automação não foge à regra. Células robotizadas, por exemplo, podem ser ambientes de grande risco.
Mas se os procedimentos e dispositivos de segurança forem respeitados e aplicados pela empresa e pelos que trabalham nela, a automação será perfeitamente segura. É isso. É tudo uma questão de prevenir para não remediar. No projeto sempre de uma nova estação de trabalho, todos os itens de segurança têm uma grande importância. Então a gente busca sempre restringir o acesso ao interior do equipamento, principalmente nas partes que ele está em movimento. Então são identificadas todas as zonas de riscos e determinadas quais são as proteções apropriadas. Então a gente utiliza proteções fixas, proteções móveis e sensores eletrônicos, além de outros recursos. Então, se tem alguma parte móvel durante a operação, a gente utiliza do recurso da cortina de luz, que sempre que interrompida, toda a operação do dispositivo é interrompida e só retorna após o operador utilizar do BIM manual, garantindo que ele está em segurança. Além de todos os procedimentos e os dispositivos de segurança, existe ainda a possibilidade de se acionar o circuito de emergência. Se o botão de emergência for acionado, toda a energia que poderia causar alguma situação de risco é imediatamente retirada. Os motores elétricos são desligados, o fornecimento de ar comprimido que movimenta os cilindros é interrompido, os robôs param e assim por diante. Note que com o circuito de emergência ativo, o sistema não funciona nem em modo manual. Tudo isso promove um ambiente de trabalho seguro e elimina os riscos de lesões. E agora seria bom você dar uma boa revisada no assunto. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que a segurança é um item fundamental do trabalho com automação. Viu que para trabalhar nesse segmento, deve haver conscientização na aplicação e no respeito aos procedimentos de segurança, evitando os atos inseguros que podem levar a graves lesões. E também deve exigir um ambiente de trabalho com condições seguras. Aprendeu que essas condições dependem da segurança das máquinas e dos equipamentos. E para que a segurança no trabalho seja efetiva, essas máquinas e equipamentos devem possuir dispositivos de segurança. Gente, o papo tá bom, mas tá na hora de eu voltar pro salão. Tchau. Mãe, você desligou o gás? Claro que sim. Eu aprendi a lição de hoje. Então, a gente se encontra na próxima teleaula. Tchau.